Ele é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Católica Salesiana de Araçatuba, cidade onde nasceu. Fez pós-graduação em Sistemas de Gestão de Seguridade Social pela Universidade Federal de Madrid, Alcalá de Henares, Espanha. Em 1986, ingressou no serviço público no extinto IAPAS, que junto com o INPS deu origem ao atual Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, onde foi superintendente regional em São Paulo, chegando a secretário executivo da pasta da Previdência em 2005. Arena Livre tem o prazer em receber Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma. Nós vamos falar sobre a reforma da Previdência Social. Comigo na bancada a deputada Ana do Carmo, do PT, o deputado José Zico Prado, também do PT, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques. Sejam todos muito bem-vindos a esta bancada do Arena Livre. Muito bem-vindo, ministro. Obrigado. Ministro, o que falar, inclusive, sobre toda essa polêmica que está instalada, que é quase um terrorismo na cabeça dos trabalhadores, quando se fala em reformar a Previdência Social que foi construída, e eu lembro um evento que aconteceu nessa Casa de Leis recentemente, da liderança do Partido dos Trabalhadores, tratando desse assunto, a reforma da Previdência, quando se diz suor, sangue e lágrimas, e vidas, inclusive, de trabalhadores que constituíram esse modelo de Previdência que a gente vê aí. Está sendo destruído, e mais do que isso, a Previdência não é feita para pensar, como diz a Carta dos Direitos Humanos da ONU, né? Para melhor idade, para os idosos, e eu quero saber também se há algum tipo de consenso, se de fato a Previdência precisa ser reformada. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer para mim, uma honra estar discutindo, debatendo um assunto no qual ao qual dediquei grande parte da minha vida. Eu fui bancário durante os 2 primeiros anos da minha vida como trabalhador formal, porque eu trabalhei já na informalidade, mas aos 18 anos eu fui bancário, até os 20, e depois ingressei na Previdência Social. Então, praticamente só fiz isso na vida. E esse período todo, na luta pela defesa, né, na luta em defesa do sistema previdenciário brasileiro, depois chegando a ocupar os cargos que ocupei, como você disse, me deu bastante compreensão do valor desse sistema, desse grande sistema de proteção, que não é só a Previdência, é a Seguridade Social. Nós temos que falar também da assistência social e da saúde. Então, o conceito nosso de Seguridade Social foi consolidado na Constituição. Claro que foi construído ao longo das lutas dos trabalhadores, mas na Constituição ele foi consolidado. E essa proposta, ela vem com um equívoco brutal na forma, porque não discutiu com os trabalhadores, ele deixou de lado a necessidade de qualquer mexida em qualquer regra dessa dimensão, com tamanha profundidade na vida dos trabalhadores, não pode ser feita sem a discussão com os atores, com os trabalhadores, com os empregadores, com os aposentados, que era o que nós íamos fazendo. Né? E você pergunta, mas e qual é a situação da Previdência? De fato ela está quebrada, ela precisa de uma reforma, ela é inviável? Eu quero dizer muito claramente, com muita tranquilidade, que nós temos um dos melhores sistemas de proteção social do mundo. O Brasil construiu ao longo da sua história um modelo que tem a sua origem no modelo alemão, bismarckiano, mas que foi agregando aqui características que são locais, que são inerentes à grande divisão que o país tem do ponto de vista social. O Brasil é um país com desigualdades sociais, regionais, culturais imensos. E um país continental como o nosso, com essas desigualdades, ele precisa ter um sistema de proteção que leve em conta essas desigualdades. Por isso nós temos um sistema para o trabalhador rural, para o segurado especial, para o homem do campo, que é eficaz, que é adequado ao homem do campo, que precisa ser melhorado, é ampliado, é fortalecido e não destruído. Né? Nós temos um sistema que protege o deficiente pobre, o idoso pobre, que precisa ser consolidado, melhorado, porque são políticas sociais que dão conta de proteger a sociedade, como você falou. A Previdência Social não é só um direito dos trabalhadores, é um direito humano. Então nós precisamos consolidar e melhorar esse sistema. Ele precisa de aperfeiçoamentos, também com muita tranquilidade. Nós temos muitos desafios para enfrentar, é verdade. A transição demográfica,
que nós vivemos, que outros países já viveram, Sim. que é o envelhecimento da população, que é a redução da quantidade de filhos por mulher. Isso desequilibra a relação de dependência entre contribuintes e aposentados. Sim. E a longevidade. São fenômenos que decorrentes da evolução da sociedade. Então a sociedade evolui, as regras precisam ser debatidas, claro. Agora, você não faz qualquer governo que pretensamente escrever da cabeça de um ou dois cidadãos uma regra previdenciária para o país, vai errar. Não é possível você conseguir, sem debate com a sociedade, abranger todas as necessidades da Previdência. Os desafios que nós temos são esses, que os outros países já enfrentaram. E como é que você enfrenta esse desafio? Retirando direitos? Num momento de crise econômica aprofundada por uma crise política brutal, onde recentemente rasgaram a Constituição, você não tem uma confiança no mercado, você tem uma desconfiança enorme do ponto de vista político e do ponto de vista empresarial. Então isso gera uma crise, gera demissão, gera queda de arrecadação. E aí, para você conter isso, você não pode apresentar uma reforma que destrói um sistema de proteção social com a pretensão de equilibrar as contas. Está errado na forma e no conteúdo. Sobre os efeitos nefastos da reforma ou dessa proposta de reforma, eu vou passar aqui a minha ajuda aos deputados. A deputada Ana do Carmo, acho que não quer nem ouvir falar dessa reforma nos modos que está. Deputada Ana do Carmo, com a palavra. Na verdade, eu quero aqui cumprimentar, né, os colegas aqui, o Garbas, o deputado Zico Prado, meu amigo, o nosso presidente do sindicato, companheiro Rafael, e cumprimentar você também, Jorge, sempre muito simpático conosco aqui, e sempre a gente aqui juntos, tentando mostrar para a população, né, alguns acontecimentos muito graves, né? No meu modo de ver tudo isso, é muito grave o que está acontecendo. Além da falta de diálogos com a classe trabalhadora, os sindicatos, as centrais e aí vai, tem uma questão muito grave ainda que vai pegar mais forte ainda para as mulheres. As mulheres brasileiras é que ainda vai sofrer mais se acontecer essa reforma. Por isso, cada trabalhadora, cada companheira mulher brasileira precisa de estar atento ao que esse governo golpista está fazendo com o nosso povo brasileiro, porque quantos anos as mulheres demorou para ingressar no mercado de trabalho formal? Antigamente, há alguns anos, mulher dona de casa não tinha nenhum direito. Mulher no chão de fábrica era pouquíssimas, não tinha. Depois de muita luta dos sindicatos, muita luta do povo, é que a mulher conquistou um trabalho, passou a conquistar um trabalho em chão de fábrica. Resumo da história, para que uma mulher chegasse a contribuir com a Previdência, ela tinha todo uma regra a seguir e todo um imposto a pagar, tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado, para que ela chegasse a ter a oportunidade de pagar um canezinho. Quem nos deu essa oportunidade foi o presidente Lula, no seu primeiro ano de governo, que abriu a oportunidade das mulheres, qualquer dona de casa, poder se inscrever e pagar o seu canezinho sem pagar nenhum imposto. Então isso ajudou a mulher trabalhadora, a mulher dona de casa, que trabalha de diarista ou que só cuida da sua casa, né? E essas companheiras, muitas e muitas, milhões de trabalhadoras, que está quase agora completando o seu tempo de aposentar, do Lula para cá, agora vai perder o seu direito. Então isso é muito grave e a gente precisa de denunciar isso e chamar as pessoas a essa atenção. E, portanto, nós temos que lutar muito, é a nossa missão e já estamos fazendo isso, as centrais sindical, os trabalhadores, os sindicatos, os deputados, nós temos que lutar muito para que esse projeto não seja aprovado da forma que os golpistas estão querendo colocar para a nossa população brasileira. O ministro pode responder. Vai afetar mais duramente as mulheres a reforma? Olha, já me perguntaram, deputada, qual é o setor, qual é o segmento mais afetado? Todos eles são afetados. Agora as mulheres têm uma afetação, um prejuízo maior, porque elas são afetadas como cidadãs, como trabalhadoras, como todo o conjunto dos trabalhadores, mas são afetadas porque a proposta de igualar os direitos das mulheres na aposentadoria aos dos homens, ela é um equívoco, porque a sociedade nossa não é igual.
as mulheres têm um prejuízo na hora da contratação, elas sofrem preconceito, há o machismo no local de trabalho, há o machismo em casa. A nossa sociedade é patriarcal e machista. Então as mulheres, quando ganharam espaço no mercado de trabalho, não foi sem prejuízo. Elas tiveram que manter os seus compromissos em casa. Hoje, quem é responsável, de fato, pelas questões do lar? É a mulher ainda, mesmo trabalhando fora. Ela cuida do pai dela, da mãe dela, cuida do pai e da mãe do marido, cuida das crianças e tem que trabalhar fora. Há um estudo que prova que as mulheres trabalham mais que os homens por semana, mais do que 10 horas por semana, tendo a mesma jornada de trabalho, porque acumula os afazeres que são dupla, tripla jornada. Então, não é possível você igualar uma regra quando a sociedade não é igual. Então, as mulheres perdem mais, você tem razão. Há uma perda brutal para as mulheres. E é uma perda brutal, porque a mulher, a mulher que trabalha de doméstica, ela veio ter a oportunidade de pagar o seu canezinho da Previdência do Lula para cá. E não tinha nenhuma lei que obrigava as patroas a registrar. Portanto, as mulheres perderam um período de contribuição grande. Um grande tempo, perdeu uma vida toda sem poder ter condição de contribuir. Ela foi impedida de contribuir, na verdade. Portanto, é mais grave ainda. Agora, sem dúvida, toda a população brasileira vai ser prejudicada agora. O porquê também não fazer uma reforma pegando fortemente contra os grandes empresários que vivem sonegando impostos? Ainda ele vai né? falar sobre isso, sobre as dívidas, então. os grandes devedores. Eu quero ouvir o deputado isso Zico aí. Prado aqui, lembrando também quem pegou no cabo da enxada e não contribuiu lá, por favor. E o deputado é um bom exemplo, né, deputado? Não, primeiro eu quero agradecer a presença do Gabas, que está aqui num seminário junto conosco sobre a Previdência. O Rafael, que é o nosso companheiro, presidente do sindicato do ABC, tem uma responsabilidade muito grande lá que nasceu o nosso movimento sindical. Eu conheci o Lula em 75. O Rafael nem tinha nascido ainda. Mas eu quero dizer que para nós é um prazer muito grande agradecer você, Jorge, e a minha companheira Ana aqui. A gente não tem nem palavra para falar, porque a Ana é uma companheira que está aqui todos os dias, uma empregada doméstica virada deputada, então a gente não tem que comentar mais nada. Posso saber o que ela já fez. E um trabalhador rural, como o senhor, deputado? Que não, eu quero dizer que, para mim, eu aposentei. Eu até briguei com o Gabas, que a minha estava demorando. Eu trabalhei 38 anos e não estava saindo. Então, eu contribuí 38 anos. Mas eu quero dizer que, para nós, Gabas, o que você fez na Previdência, aquelas brigas das filas, que muitas vezes, quando você estava aqui ainda, que era só trabalhava só na Previdência, nas greves no tempo do Fernando Henrique. E você nos ajudava. Eu já era deputado, a gente ia lá na superintendência, teve uma noite que nós ficamos lá, dormimos lá. Então, eu acho que essa questão, Jorge, os telespectadores da TV Assembleia, tem que entender que isso, acho que o Gabas explica melhor do que qualquer um de nós, que isso não é uma reforma. Qualquer trabalhador que vai fazer uma reforma, ele faz para melhorar. Essa não é reforma, essa é uma destruição da Previdência no Brasil. Quem, como nós, que pagamos, e eu que paguei e aposentei, mesmo não contribuindo na roça, porque da roça eu trabalhei até 22 anos. E na enxada, o Gaba sabe que é de Araçatuba, eu morei vizinho dele lá em Pereira Barreto. A gente sabe que na roça você não tem idade para começar a trabalhar. O pai te dá uma enxadinha pequena e você vai já pequeno. 9, 10 anos de idade você já está na roça. Então eu não contei idade da roça, eu só peguei 2 anos. Então essa é uma... E essa destruição vai acabar com tudo isso. Essa primeira parte do nosso debate de manhã é isso. Então, para nós, eu acho que é um desastre se essa pretensão do governo golpista passar. Nós temos que barrar tudo isso. Eu acho que quem está nos ouvindo, isso não é papo de oposição. Quem tem condição de entender perfeitamente o que vai acontecer com os trabalhadores brasileiros, vai entender que o filho não vai aposentar, o neto não vai aposentar, que vão acabar com aquilo que a gente conquistou durante 40, 50 anos de luta e muitas vidas que foram na luta para a gente conseguir a aposentadoria. Então eu quero deixar isso registrado, porque
nós temos que estar atentos, mas não atentos, mobilizados para a gente sair para a rua, para não deixar esse governo golpista, que não tem legitimidade para fazer isso, ele não foi eleito, ele não discutiu isso com a sociedade, como o Gabas disse aqui. Nós precisamos fazer um grande movimento de rua e de ocupação de fábrica, estradas, rodovias, porque nós não podemos deixar passar essa desmonte da Previdência que custou muito suor e sangue de muitos trabalhadores. É isso, ministro? Só pressão? É isso. O deputado sabe que a estrutura previdenciária brasileira, do ponto de vista do homem do campo, e vamos falar, Zico, da tua situação, da nossa origem, que é o interior de São Paulo, a estrutura previdenciária prevê uma aposentadoria de até um salário mínimo, e só de um salário mínimo, para o segurado especial. E quem é o segurado especial? Esse que, na proposta, passa a ser tratado como trabalhador urbano, com obrigação de ter contribuição individual e mensal sobre o salário mínimo. Ele não é assalariado, ele não tem folha de salários. Então dizer que o trabalhador rural, segurado especial, aquele que trabalha a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até 4 módulos fiscais, aí para o nosso telespectador, é o pequeno agricultor familiar. É de onde vem o nosso alimento. O nosso alimento vem de propriedades de até 4 módulos fiscais da pequena agricultura, mais de 70% dele. Então, desproteger esse trabalhador rural não é só cruel, é não inteligente. É uma medida que não é inteligente. Você dizer para o trabalhador, para de fazer produção rural, porque você não vai ter aposentadoria, você não vai ter condições de ficar no campo. Nós sabemos, não é verdade, Zico, que esse trabalhador ele contribui sobre o que ele produz, a um percentual de 2,1% na comercialização dessa produção. Mas o legislador, o constituinte, sabia que esses 2,1% não seriam suficientes para custear as aposentadorias. Criou a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Essas são receitas da Seguridade que deveriam fazer frente a esse pagamento de benefícios. O que o governo faz? Junta a Previdência Urbana, que depois que nós conseguimos criar emprego, formalizar, de 2007, 2008 para cá, ela começou a apresentar superávites. Sim. E ela apresentou superávites sucessivos de até 30 bilhões de reais. Isso veio até 2014. 2015 foi 23 bilhões em 14. Em 15 foi 5 bilhões. Caiu porque já tinha de início da crise. Então, nós não temos uma previdência, do ponto de vista estrutural, que é inviável. Eles estão dizendo que ela é inviável, que ela não se sustenta. Não mostram o modelo de projeção. Não existe modelo de projeção. Nem aquele para 2060. Não existe, é bola de cristal. Não, quais são os indicadores? Mostra. Agora a Justiça Federal deu uma liminar numa ação nossa do PT, na Câmara Federal, obrigando o governo a mostrar quais são os critérios, os indicadores utilizados na projeção, porque não tem. Então não é verdade dizer que o nosso modelo estruturalmente é inviável. Ele não é. Ele tem sim desafios a serem enfrentados. Claro que tem. Mas do ponto de vista estrutural, o que era sustentável até 2 anos atrás, qual foi a hecatombe que aconteceu que ele ficou deficitário? Crise econômica. Então esse déficit que eles apresentam, ele é conjuntural. O desafio existe. É isso que eu falei da transição demográfica, da mudança, que você tem que discutir e planejar. Previdência é uma política de longo prazo. Você planeja a transição da sociedade, o envelhecimento, o mercado de trabalho, você faz esse planejamento. Mas você não pode, no momento de crise, simplesmente retirar direitos. Então, desproteger o rural é atentar contra a produção do nosso alimento. O nosso alimento não vem do latifúndio. O latifúndio produz grãos, commodities para exportação. Divisas, Isso. Agora, o que a gente come vem do pequeno agricultor. E todo o esforço que nós fizemos de criar assistência técnica, de criar financiamento, programa de aquisição de alimentos para merenda, para fortalecer as cooperativas. Eu tive, Zico, recentemente, naquela ocupação da Fazenda Timboré lá em Andradina, virou uma grande cooperativa. Aquelas crianças que participaram da ocupação, que eram crianças, hoje são dirigentes da cooperativa e ela produz muito alimento. Fixados na própria terra. Claro, então é isso que nós precisamos, fixar o homem na terra, dar condições para ele, porque o sertanejo que produz, né, Zico, ele tem vocação, ele não quer vir para a cidade.
Essa reforma, esse desmonte, vai obrigar esse cidadão a vir para a cidade em condições inadequadas. É ruim para quem está na cidade, que vai ficar sem alimento, e ruim para o homem do campo, que tem que sair do seu local. Rafael, já falamos do homem do campo, das mulheres e o trabalhador urbano nesse mundo onde o emprego está esfarelando, desaparecendo. Suas considerações, sua pergunta. Bom, boa noite a todos, né? Bom estar no meio de amigos, de parceiros de luta, né? Todos aqui que sempre estiveram junto com os trabalhadores nas lutas, nas greves, enfim, daquilo que é importante para o trabalhador, para ter seu sustento, sua vida preservada com dignidade. Essa proposta, ela é cruel, né? E tem requintes de crueldade. Ela não foi concebida exatamente pela militância da Previdência Social brasileira. Não. Foi concebida no Ministério da Fazenda, por economistas. Ela é parte, ao nosso ver, de um projeto econômico que visa dar ao Brasil o retorno à condição de um país de baixo custo. E para ser um país de baixo custo, tem que ter reforma trabalhista para empobrecer o trabalhador com menos salário, com menos direito, com menos condições, mais vulnerável. A previdenciária para também transformar a previdência numa outra coisa. Quem sabe no futuro, se essa proposta seguir em frente, e a nossa luta vai tentar impedir, é que seja até opcional se o trabalhador quer ser segurado da previdência pública ou da privada, né? Nas montadoras nós temos previdência privada complementar, a idade tem caído. As montadoras não querem mais um trabalhador acima de 55 anos de idade na sua fábrica. Então a previdência privada das empresas que eram de 60 anos caíram para 55 em todas do ABC, para o tempo do cara se jubilar e sair da empresa. Eles querem renovar os seus quadros de trabalhadores, executivos, técnicos, do chão de fábrica. E quem no chão de fábrica consegue trabalhar até os 65 anos? É impossível. Nós temos uma desigualdade enorme dentro do mercado de trabalho brasileiro. Nós do ABC estamos entre quem trabalha em melhores condições. Agora, são condições difíceis, insalubres. A pessoa não chega aos 55 anos em condição de produtividade. É a hora da empresa fazer a mudança. Então, essa proposta, como está concebida, ela a nosso ver, não nos vê como trabalhadores e como cidadão, nos vê como um número. E um número para a Fazenda o que eu posso fazer para a inflação estar contida, para que o mercado de trabalho seja atrativo para os investidores internacionais, para recompor a condição dos investidores nacionais. Então, é uma proposta que não serve aos trabalhadores, tanto que no dia 9 de dezembro, logo depois do anúncio, nós fizemos a paralisação com as montadoras todas lá na Via Anchieta, protestando contra aquilo. Dia 7 de março, fizemos a paralisação na rodovia Imigrantes com trabalhadores de Diadema, participamos ativamente do dia 15, a Volkswagen paralisou, fomos com centenas, milhares de trabalhadores para Paulista, e nas fábricas que nós andamos, e estamos andando muito nas fábricas, a cobrança dos trabalhadores façam mais. Porque esse tipo de proposta, nós não podemos permitir que isso sirva nem para nós, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos. Então a indignação com a proposta é muito grande e só pode partir de um governo que de fato não tem que passar pelo crivo do processo das urnas para poder implementar tal judiação com os trabalhadores, tal manobra contra direitos duramente conquistados na Previdência, trabalhistas, e o desmonte da nossa economia via o petróleo, por exemplo, toda a cadeia de petróleo e gás sendo desmontada. Nós estamos passando no Brasil, ao nosso ver, uma blitz contra direitos históricos, um arrastão contra direitos históricos promovido por um governo que não tem compromisso com a nação. Só isso justifica uma proposta como essa. Ministro. O Rafael toca num ponto importante, Jorge, que é a origem da proposta. Como eu disse, ainda que ela fosse concebida no meio do governo, sem ouvir os trabalhadores, pelo menos que fosse feita por pessoas que têm a compreensão do que significa um modelo de proteção social. E o Rafael tem razão, foi feita por técnicos do Ministério da Fazenda. O que quer dizer isso? Bom, primeiro o governo assume e acaba com o Ministério da Previdência. Não existe mais Ministério da Previdência. Você não tem uma área social que opina numa política social. Ela passou a ser uma questão meramente econômica. E para nós, Jorge, sempre foi, Previdência sempre foi fim. Sim. Não é meio. Meio é o recurso. Para nós, o objetivo do modelo previdenciário brasileiro
do modelo da Seguridade Social no Brasil é proteger o cidadão. Qualquer nação que queira atingir um estado de bem-estar precisa ter um conjunto de regras que proteja. Afinal, para que serve o Estado brasileiro? Se não para regular as relações e especialmente em favor de quem mais precisa. Então, na nossa concepção, um Ministério da Previdência forte, com interação com os movimentos sociais, inclusive com os empresários, né, Rafael? Nós convidamos os empresários a virem opinar também. Sim. Porque eu tenho certeza, parte do empresariado brasileiro, especialmente o da produção, não concorda com o que está aí. Esse modelo, ele privilegia o setor que é do capital especulativo. Sim. E isso não interessa para nós. Nós não queremos privilegiar os bancos, as financeiras que vão ganhar dinheiro na Previdência Social vendendo produtos, como o Chile fez. O Chile privatizou e não funcionou. Teve que voltar atrás, porque não é possível. O sistema privado, ele ajuda, ele serve no modelo de complementação. Então a previdência complementar, optativa, tudo bem. A previdência básica tem que ser pública, tem que ser com contribuições da sociedade, como prevê a Constituição Federal. Ministro, já passamos da metade desse nosso encontro no Arena Livre. Eu estou inaugurando aqui uma rodada de breves perguntas, para também breves considerações, para que todos na mesa possam participar mais uma vez. Eu digo para o trabalhador que tem 50 anos, como eu, 50 anos e já contribui há 35 pelo menos, mas viu a barreira dos 65 anos como o começo para quem tem interesse em se aposentar. Como fica? O emprego está desaparecendo. A pessoa já está velha, com 50 anos, para mandar um currículo e procurar um emprego. Se ele não tem emprego e também não tem a possibilidade de aposentar-se, o que ele vai fazer da vida? Então, Jorge, a proposta, ela não só afeta a pessoa já na meia idade, afeta o jovem. Porque na medida em que você não possibilita as aposentadorias, o jovem vai ficar desempregado. Você não consegue, a fila não anda. Então é cruel, porque ao apontar, criar uma régua igual de 65 anos, tendo no mínimo 25 anos de contribuição, e para ter o 100%, 49, eu vou fazer uma comparação para você. Nós discutimos com a sociedade e aprovamos a regra 85-95. Sim. Que é a soma de idade mais tempo de contribuição. Que era fácil de calcular. Por que nós aprovamos essa regra? Porque ela protege o trabalhador que começou mais cedo. Sim. Ele somando a idade mais tempo de contribuição, o homem 95, ele sai do efeito do fator previdenciário e tem acesso à sua aposentadoria integral. Então, vamos comparar. A regra deles é 65 mais 49. Então o fator passa de ser 85 para mulher. Esse fator na regra da mudança, o fator Não, continua? o 85-95 com a mudança, se ela for Desaparece. aprovada, acaba. Acaba tudo. Aí passa a ser fator 114. Porque para ter 100%, a mulher que tinha que atingir 85 pontos, olha o prejuízo. Olha o Né, prejuízo. Ana? Olha o prejuízo. Vai para 114. De 85 para 114. É um sacrifício enorme, de forma desmedida e desnecessária. Porque com toda essa mexida, vamos supor, Jorge, que eles aprovassem. E não essa tem uma PEC. transição, que é o tal do pedágio aí? A transição, ela é meia transição, porque ela funciona para acesso ao direito. Então vamos dar o seu exemplo. Você tem 50 anos. Você precisaria de ter mais. Vamos supor que você tivesse 30 anos de contribuição. Para aposentadoria por tempo de contribuição, lhe faltariam 5 anos. Então você tem que trabalhar esses 5 anos, pela regra de transição, mais 2,5. Você teria que trabalhar mais 7 anos e meio. Mas, isso para ter acesso. O cálculo da sua aposentadoria vai ser na regra nova. Muda. Não é mais 100% do salário de benefício. É 51% do salário de benefício, cai para metade, e mais 1% cada ano de contribuição. E quem está há meses para chegar no 85-95 também perde? Todo mundo perde. Se for aprovado, todo mundo perde. Perde. Aí as pessoas falam, mas eu que sou aposentado. Tem que lembrar, Jorge, que a proposta desvincula o piso da LOAS, do benefício de prestação continuada, que é para o idoso pobre e para o deficiente pobre, desvincula do salário mínimo. Não tem mais nenhuma vinculação, pode ser qualquer valor, eles vão estipular o valor. E desvincula também a pensão, que é um benefício previdenciário, não é assistencial. Então é um primeiro passo para desvincular tudo do salário mínimo, que foi um fator de aumento da renda média do aposentado, que contribui para a economia do país. Dinheiro para o aposentado é dinheiro na veia, é no consumo, e não na especulação. Deputada Ana do Carmo. Claro que como
todos os trabalhadores, né? A gente está indignado com essa proposta. Quero aqui dar os parabéns ao Garbas pelo esforço, o trabalho, né? De fazer reuniões por esse Brasil todo, explicando, esclarecendo a nossa população. Ainda tem tempo para pergunta, viu, deputado? Pode Pois ficar à vontade aí. Porque, viu? na verdade, são temas muito difíceis, às vezes, das pessoas compreenderem, né? Tem aquelas pessoas que acham que ainda não vai ser prejudicado e tal, porque o marketing que o governo fez em horário nobre na televisão, dizendo que estão falando que vai prejudicar, mas que não vai, pá, eles estão, assim, num marketing muito forte e acaba confundindo a cabeça das pessoas. Então, a gente temos que se mobilizar, estar na rua, lutando 24 horas contra essa reforma e contra todas as ações negativas, perversas que esse governo está fazendo contra o povo brasileiro. Especialmente, volto a repetir, contra as mulheres. E contra os nossos jovens, que também, Garbas, você falou muito bem, a fila não anda. Se hoje já não tem emprego para os jovens, imagine daqui mais uns anos. Portanto, é muito grave e nós vamos estar lutando contra essa reforma e por isso eu quero aqui dar os parabéns ao Rafael pela a luta, batalha de estar na rua 3 horas da manhã, fazendo... Conclamando os trabalhadores a falarem não, né? A falarem não. O sindicato aguerrido, o nosso deputado companheiro Zico, que aguerrido também nessa luta, enfim, a todos que estão lutando, e a gente chama a população a lutar. Sem luta não tem vitória, então a gente precisa lutar e a gente chama as mulheres, os jovens, os idosos, enfim, todo mundo a estar na rua para defender os nossos direitos, que demoramos muito para conquistar e ainda falta conquistar muito, né? Como eu disse aqui no começo, as mulheres veio ter alguma proteção depois do governo Lula para cá, porque melhorou muito, porque só de você ter a oportunidade de pagar o seu canezinho da Previdência para doméstica, foi um avanço. A Lei Maria da Penha, outro avanço. E aí vem, entendeu? Falta muito, mas foi feita uma parte muito importante para as mulheres. Então, eu chamo as mulheres a ir para a rua, se manifestar contra essa proposta do governo. Ministro. A deputada toca num ponto importante, que é a questão da juventude. Nós fizemos, Jorge, durante os 2 mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato e mais o período do segundo mandato até ser afastada da presidenta Dilma, nós sempre trabalhamos para ampliar o tempo de banco de escola. Sim. Qual que é a preocupação do governo? Que nós conseguíssemos melhorar a qualificação dos nossos trabalhadores. Nosso jovem precisaria ampliar o tempo dele de formação, de qualificação, porque o Rafael sabe muito bem disso, um trabalhador melhor qualificado significa melhor salário, melhor produtividade, melhor condição de trabalho. Então nós fizemos um esforço muito grande para ampliar a presença do jovem no banco da escola. O que a reforma faz é o contrário, joga por terra isso. Porque ao apontar para o jovem é o seguinte, ou você começa a contribuir com 16 anos, ou você não terá a sua aposentadoria. E para algumas categorias, pior ainda. Eu conversava com o Rafael agora há pouco sobre o fim das aposentadorias especiais. Você acaba com a aposentadoria especial de várias categorias que não conseguirão chegar até a aposentadoria. Tem atividades que ainda, infelizmente, consomem a saúde do trabalhador. Nós queríamos os ambientes de trabalho sadios, todos eles, mas tem algumas atividades onde os agentes químicos, biológicos, o próprio esforço físico, destrói a saúde do trabalhador e ele não pode ficar mais tempo nessa atividade. E eles acabam com isso. Então, é um conjunto de medidas que vem desproteger a sociedade, vem desproteger o jovem e vem criar uma falta de perspectiva. Se eles insistirem com isso, Jorge, nós vamos empurrar a sociedade, certamente e infelizmente, para uma convulsão social, não tem outro jeito. Você desprotege, você tira uma rede de proteção da sociedade, você tira a esperança das pessoas. A aposentadoria é uma esperança. O Zico, quando ia lá para conseguir comprovar o tempo dele, ele estava numa esperança danada. Mas eu vou me aposentar, porque é um direito. Você trabalha a vida toda para ter uma hora em que você recebe o fruto daquele seu trabalho, que é o direito à aposentadoria. E esse direito vai ser negado para milhões e milhões de trabalhadores. Eu vou te dar um exemplo.
A história de exigir 25 anos, nós pegamos as aposentadorias do ano passado como um número exemplar. Se a regra vigisse no ano passado, que teria que ter 25 anos de contribuição pelo menos, dos trabalhadores que se aposentaram por idade, no ano de 2016, 80% não se aposentariam. Não tem na sua base contributiva 25 anos. Já é um corte profundo. Significa dizer que do conjunto dos trabalhadores, por essa amostragem, só 20% se aposentarão. Então, nós sabemos que o nosso mundo do trabalho tem uma rotatividade enorme. Um trabalhador conseguir entrar numa fábrica, num espaço de trabalho, no comércio, e ficar 35 anos ininterruptos é raro. O Diese fez um estudo que o trabalhador, durante a sua vida laboral, fica 7 anos desempregado. A mulher mais, viu, Ana? A mulher entre 7 e 10 anos, porque ela tem mais preconceito quando ela tem o bebê, quando vai amamentar, quando há um preconceito. Outro dia um deputado falou, ao vivo, e sem nenhuma vergonha de falar uma besteira dessa, mas ele disse, as mulheres perdem mais o emprego porque também elas engravidam. Como se fosse um erro engravidar, como se fosse um defeito. Uma doença. Ele deve ter nascido de chocadeira, né? Porque tem que ter mãe, o país tem que andar, a humanidade tem que andar, precisa ter gravidez, nós precisamos proteger a maternidade, nós precisamos proteger as mães que amamentam para os filhos terem mais saúde. Isso é evolução na sociedade, né? Então, esse sistema todo que protege precisa ser fortalecido e não destruído. Deputado, ainda há tempo para uma consideração breve. Deputado Zico Prado, a pergunta, por favor, hein? Eu não aposentei como deputado, eu aposentei como trabalhador normal, claro. Como trabalhador normal. Claro. O meu salário é... Pelo INSS, pelo né? INSS. É isso aí. E que eu paguei durante 38 anos. Eu quero deixar isso claro, porque a deputada aposenta. Não, é verdade. Aqui na Assembleia Legislativa, ninguém aposenta mais com salário de aposentado. E eu acho que a Assembleia Legislativa nenhuma... De deputado Boa lembrança. A segunda questão, que eu tenho uma preocupação grande, eu moro em São Mateus desde quando eu vim da roça, na mesma casa, no mesmo lugar, e parece que ainda, agora está um pouco melhor, Rafael, a questão de que está caindo a ficha do povo que isso não é uma reforma, que isso é uma destruição da Previdência. Hoje todo mundo já está um pouco preocupado. Eu acho que nós temos que intensificar isso. Tem que dizer que estão acabando com a aposentadoria. E nós temos, e vocês que são campeão nisso, tem que marcar datas para nós ir para a rua, pelo menos umas 2 vezes por mês, para que a gente esclareça para o povo brasileiro. Eu sei que não é fácil, você vê nós para mostrar... Dificuldade para mobilizar. Para mobilizar, eu sei que é difícil, mas todos nós que queremos proteger os nossos filhos, os nossos netos, nós não podemos de forma nenhuma... permitir que esse governo ilegítimo, incapaz, se ele fosse pedir voto falando isso, ele não teria nenhum, como não teve e virou presidente da República. Para dizer isso, eu estou dizendo que nós precisamos movimentar a opinião pública, principalmente dos mais pobres. Já estamos fazendo com um programa de televisão. Eu acho que nós temos que ir lá singela na casa das pessoas. Para a cidade de Tiradentes, lá para o bairro Dom Angélico, nós temos que São Miguel, Itaim, nós temos que... É lá que está o nosso povo que vai ficar mais desamparados. Mas também vai prejudicar os coxinha, que foram para a rua. Nós não podemos esquecer isso. É verdade. Eles também vão pagar caro pelos que eles fizeram. Eu quero vestir de amarelo para aposentar daqui a 20 anos, para ver se eles vão aposentar. Então, nós precisamos fazer uma mobilização e aqueles que foram para a rua... contra a Dilma, que põe a mão na consciência e agora vai para a rua para dizer que não quer, e também o Temer com essas reformas todas. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque falo isso na tribuna, falo isso onde eu estou. Porque se nós não fizer isso, nós estamos destruindo uma nação, um país inteiro, porque nós não vamos ter crianças, nós não vamos ter, porque o deputado que é filho de chocadeira vai achar que todo mundo tem que ser filho de chocadeira também. Então nós vamos precisar ter uma mobilização muito grande. Eu acho que aí nós temos um companheiro com grande experiência. Olha que eu conheci o Rafael bem novinho, né, Rafael? Lá, 90. E nós conhecemos em 90. Então já faz um bocado de ano que a gente se conhece e sabe do compromisso do companheiro e da liderança que ele tem ali naquela região, que para nós é primordial.
Eu quero aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui, muitos telespectadores da TV Assembleia, nós não podemos, isso não é questão de PT, é uma luta da sociedade brasileira. Se a gente não fizer isso, nós vamos todo mundo para o buraco. Então, Rafael, você marca o dia que nós vamos tentar mobilizar o máximo que a gente puder. E eu quero dizer que a gente tem o maior orgulho, Jorginho, de dizer para vocês que, como foi no governo do Lula, o tratamento, principalmente o Gabas, deu na Previdência. Eu lembro que numa noite, numa madrugada, nós fomos numa fila do INSS, tinha até uma menina junto, eu estava com o Gaba, filas intermináveis. Quando o Gabas virou ministro, eu falei, coitado, tá perdido. Né? Ele não vai acabar com isso. E a gente acabou. Então a Previdência não é um peso para o país. A Previdência não é do governo, é de todos nós brasileiros. É do povo brasileiro. Vou pedir até para o Rafael também já emendar uma última pergunta ou consideração para que mas é bom se dizer também que na época do Garbas, na época do próprio Berzoino, do governo Lula para cá, é que houve as reformas em todas as agências. As agências eram um depósito de trabalhadores e trabalhadoras. Foi renovado a informática, o sistema, sabe? As agências não tinham uma assistente social, foi colocado no governo do presidente Lula. Os trabalhadores mais humildes ficavam ali a refém, jogados, sabe? Então, assim, houve, e quem lembra de Previdência antes e vê depois... É outra história. É outra Vamos passar para o Rafael, a sua última consideração, uma pergunta para o ministro. Então, e amanhã, Zico, lá no ABC, a gente reúne o comitê regional contra a reforma trabalhista e previdenciária. Nós temos que sempre falar trabalhista e previdenciária, porque está muito casado, muito casado. Se vencemos a resistência na previdenciária e não na trabalhista, pela trabalhista altera as condições previdenciárias do trabalhador. Aumenta a rotatividade, aumenta o tempo de não contribuição. Cai ainda mais a arrecadação. Vai cair na arrecadação, enfim, as duas coisas nós temos que estar muito atentos. E amanhã a gente se reúne para marcar uma agenda da região. Que a região, a cobrança lá é muito forte no ABC, é uma região que tem bastante aposentados, uma região fortemente industrial, então a resistência é muito grande lá. Então amanhã talvez algum encaminhamento grande vai ser tirado. O nosso setor urbano, ele é superavitário faz tempo, né? Todo ano fecha a conta das contribuições. O ano de 2016 já não foi. Só com a crise. É da crise, claro. Agora, que eu falo que é conjuntural. Vem direto sendo superavitário as contribuições dos trabalhadores. Do empresariado, fecha a conta todo ano. Então, as mentiras que o governo solta assim, solta sobre a população, ainda bem que agora foi impedido de fazer essas... Uma sentença do Rio Grande do Sul, né? De uma juíza do que Rio Grande do Sul. Pode soltar mentiras, perseguindo o Wagner Moura, o ator, dizendo que recebeu do MTST para gravar um vídeo falando da reforma previdenciária. Enfim, nós não podemos permitir tanta mentira cercada, já que o que foi feito de previdência, os ajustes olhando o mercado de trabalho, a demografia, são suficientes, a nosso ver, né? Com o fator 8595, que vai a 90 a 100 a partir de 2026. Sim, claro. Então, tem muita coisa que já foi feita e não precisava dessa onda de reforma para criar tanto alarde sobre os trabalhadores e uma correria imensa para se aposentar. O governo deu tiro no pé. Que muita gente que não estava pensando em dar entrada agora, vou retardar, acabou se antecipando. Então é um absurdo. Olhando os números da Previdência, quando você abre os números, a gente percebe, se quer melhorar a arrecadação, tem N formas de aumentar a arrecadação. Vou dar um exemplo aqui, não sei se o Gabas concorda. Bem breve, já emenda o o seu sistema agradecimento. financeiro nacional contribui com 9%. Tudo que se arrecada no Brasil de seguridade, 9%. Sendo ele quase 20% do PIB. Então, tem coisa que você olha e você percebe, posso aumentar aqui, porque esse setor econômico está subtaxado. Enquanto a indústria, que é 10% do PIB, contribui com 28% de tudo que se arrecada para a seguridade. Então, olha os números. Melhor arrecadação, dando mais igualdade na forma de taxar, né? Considere o agradecimento da mesa para ter mais tempo para as suas considerações Um abraço, finais. Eu preciso só lembrar de uma pergunta muito breve, se a política de valorização do salário mínimo que a gente vivenciou nos últimos anos, que trouxe ganho à massa de consumo das famílias, pode ser considerada a vilã
né, nessa questão do déficit da Previdência. E uma outra questão também, muito breve para sua consideração, é se a armadilha já não foi colocada lá atrás quando se votou o teto dos gastos, ou seja, sem dinheiro para gastar, não tem dinheiro para a Previdência. E suas considerações finais, ministro? Não, as duas coisas, Jorge. Primeiro, a PEC 55, que criou o teto, ela criou condições ao você limitar os gastos sociais, porque é isso que ela faz. Ela mexe no primário. Ela não discute o gasto financeiro. E se você olhar, o problema do país está na alta taxa de juros que gera um gasto financeiro, um custo para a sociedade enorme, que é pagar serviços da dívida. Só para você ter uma ideia, em 2015, a Previdência Social pagou mais de 33 milhões de benefícios, gastou 450 bilhões de reais. O setor financeiro, juro, para acumular capital especulativo, gastou 502 bilhões de reais. Então, se é para mexer, vamos mexer de verdade. O Rafael tem razão. Vamos começar, e o que nós vínhamos discutindo, quando a presidenta criou o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência, tá certo, Rafael, não é só a Previdência, as duas coisas estão muito ligadas. O mundo do trabalho, ele é ligado à Previdência porque a nossa base de financiamento, ela é folha de salários. Aliás, a gente estava discutindo isso. Como vai ser no futuro? Porque cada vez mais empresas que empregam menos, o setor financeiro, eu fui bancário, Rafael, na época da transição. Ele fez uma reforma brutal, diminuindo a necessidade de mão de obra, avançando em tecnologia. Hoje eu não vou num banco, eu faço tudo pelo telefone. Então você diminuiu a necessidade de emprego de mão de obra direta e indireta e aplicou tecnologia. E o lucro aumentou. Então nós precisamos migrar um pouco da base só folha de salários para faturamento e lucro, de forma serena, sem essa mudança abrupta, sem comprometer a arrecadação, na base da discussão é possível, nós vimos fazendo isso. E mais, para equilibrar, gente, você não muda a regra, você não tira direito sem discutir cobrança dos devedores. O governo acena para quem deve, que é quase 500 bilhões de reais, o governo acena com parcelamento, com perdão da dívida. Ora, quem está quebrado não perdoa a dívida. Quem está quebrado não faz desoneração como nós fizemos. Quem está quebrado não faz renúncia previdenciária como nós fizemos. Então é preciso discutir primeiro o mundo do trabalho, a base de financiamento e aí a evolução da sociedade, se vai ficar um ano a mais, se vai ficar, qual é a transição, quanto vai ter que trabalhar. Nós topamos discutir, agora tem que discutir o conjunto da obra. Né? Porque ao governo, por exemplo, perceber que nós nos mobilizamos, que a sociedade foi para a rua no dia 15 principalmente, fez uma grande manifestação de insatisfação, e aí é verdade, Zico, ele é suprapartidário. Claro que ele é liderado pelo PT, sim. Sem dúvida. O PT historicamente esteve à frente das lutas dos trabalhadores e agora mais do que nunca. Porque assim, soma a essa luta em defesa dos trabalhadores a luta em defesa da democracia. Porque rasgaram a Constituição desse país. Então, os técnicos do Senado apontaram, não houve participação da presidenta Dilma nas tais das pedaladas. Ora, se ela não tem responsabilidade, por que ela foi afastada? Golpe na democracia. Então, nós, lutando contra o golpe na democracia e contra a retirada de direitos, o PT está na frente, sim, mas ganhou o coração e a mente das pessoas. Quem foi para a rua no dia 15, vocês viram a Paulista, não precisa falar nada. Eu estava em Minas Gerais, tinha 150 mil pessoas em Belo Horizonte, onde historicamente se reúne 30, 40 mil. Então, sim, as pessoas estão indignadas. Aí o governo percebeu que há essa mobilização e acenou ontem com um passo atrás. Olha, nós vamos tirar excluir os professores, militares, as professoras, os professores, os servidores estaduais e municipais. Isso não é verdade, Jorge. Sabe por que não é verdade? Ao alterar o artigo 40, ou ele faz agora, ou ele obriga os estados e municípios a fazerem amanhã. Então, a mudança vai acontecer se eles aprovarem a regra nacional. E vai criar uma distorção, porque tem município que tem regime próprio de previdência. Então tem, por exemplo, professores no regime próprio e professores no regime geral. Você vai ter numa mesma escola o professor sendo regido por uma regra federal, que é do regime geral, e uma regra municipal. Então, não é o objetivo deles tirar ninguém do alcance da reforma. É criar uma divisão entre os trabalhadores, e eu quero dizer aqui a classe trabalhadora desse país. E mais, aos pequenos empresários. E aos grandes também, porque ao diminuir o consumo, você vai vender seus produtos para quem, meu amigo? Quem que você acha que vai comprar os produtos que você produz ou que você comercializa? O pequeno empresário vai também perder, porque a Previdência, Jorge, transfere renda para os pequenos municípios. Na maioria das cidades, mais de 70% das cidades do país,
recebe mais transferência da Previdência e da Assistência Social do que o Fundo de Participação dos Municípios. Isso movimenta a economia. Vai ficar no colo dos prefeitos. Porque ao cair a arrecadação, a sociedade vai exigir o SAMU, a UBS, a UPA, e o prefeito vai ser obrigado a prestar esse serviço sem ter arrecadação. Quem perde é a sociedade, gente. Então, nós precisamos sim da mobilização das pessoas contra esse desmonte, porque a sociedade inteira perde. Ponto final no programa, mas não nessa discussão que vai continuar muito ainda em outras oportunidades. Críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Ministro Garbas, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte sempre, essa casa está Eu de que portas agradeço, abertas. Jorge, a companheira Ana do Carmo, meu amigo, companheiro Zé Zico Prado, Rafael, meu companheiro de lutas na CUT, representante dos maiores sindicatos desse país, um dos grandes líderes sindicais desse país. Parabéns, Rafael, pela luta, por mobilizar os trabalhadores em defesa de toda a sociedade, não é só de uma pequena parcela da sociedade, não. Toda a nossa sociedade será beneficiada barrando essa destruição da Previdência Social. Obrigado a todos já nominados nesta bancada e obrigado a você, telespectador da TV Assembleia SP. Até a próxima oportunidade. Eu espero você.